como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitei. Quero ser livre. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Glória a Deus, glória a ti, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do
Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. glória a Deus. Quero louvar-te, Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. quero adorar. Quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais
Lamentações, capítulo de número 3 da palavra de Deus. Você encontrou? Depois que você encontrar o capítulo de número 3 da palavra de Deus, de Lamentações, você procura o versículo de número 24. Onde diz assim a palavra de Deus: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Vou ler mais uma vez. Versículo 24 de Lamentações, capítulo 3, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você que espera no Senhor, fecha os teus olhos, mas você tem a liberdade de abrir a tua boca e falar com esse Deus maravilhoso, o qual você espera. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, Deus amado, amado das nossas almas, Deus que nós desejamos. Oh Senhor, nós ansiamos, Deus, a tua presença, Senhor. São tantas coisas, Deus, que muitas vezes se colocam diante de nós para nos distrair, Senhor. Oh Senhor, como barreira até mesmo, Senhor, mas a alegria do nosso coração, Senhor, está quando nós nos achegamos diante do Senhor, está quando nós abrimos a palavra, está, Senhor, quando nós entoamos cânticos de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que quando nós, Deus, engrandecemos o Senhor, quando nós entoamos cânticos de adoração a Ti, Senhor, nós sabemos que nós ao mesmo tempo somos fortalecidos pelo Senhor, e o Senhor dá graça para cada um de nós. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós, Deus, como sempre nos colocamos como crianças, Deus, dependentes do Senhor, como crianças que dependem do seu Pai para ser alimentada, para que então possa viver. E o Senhor Jesus deixou bem claro isso quando Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é da Tua palavra, Senhor, que nós queremos, é a Tua palavra, Senhor, que nós desejamos. Pai Santo, Pai poderoso, nós abrimos a nossa vida, nosso coração para Ti, Senhor, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa fazer morada a Deus, não simplesmente por um espaço de tempo, mas em todos os dias da nossa vida, Deus, enquanto nós estivermos nesse mundo, até o dia do encontro maravilhoso com o Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amado. Pode se sentar, dando graças a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje eu não sei se alguns irmãos se lembram, eu comentei que eu ia falar a respeito de um determinado assunto, e ia mesmo, foi o que eu planejei. E chegando no trabalho hoje foi um dia 100% agitado, e aqueles dias de máquina quebrada, tudo complicado, todo mundo querendo tudo e o chefe do lado, e você coça a cabeça e você fala Jesus. Né? Mas nós fomos plantados naquele lugar, e quando nós somos plantados em determinado lugar, querido, nós só podemos ser tirados pelo Senhor. Enquanto o Senhor não nos tirar, querido, nós não podemos sair. Não queira sair por livre e espontânea vontade tua, dizendo cansei, mas o Senhor, quando for o teu tempo, o Senhor vai entrar com providência, e Ele mesmo vai tirar com as próprias mãos dele, sem que saiba, até mesmo sem que exista motivo. Mas o Senhor assim Ele faz. Amém, querido? Deus não precisa de motivo para fazer ou desfazer, querido. Ele é Senhor, Ele é Deus. Aqui, querido, a palavra de Deus nos diz a respeito dessa passagem. Quando você lê a respeito de Lamentações, e é interessante, né? E eu planejei, preparei todo um assunto. Nós íamos falar sobre falsos profetas. E interessante que eu separei todo na Bíblia. Achei até um estudo assim, prontinho na Bíblia. Eu falei, esse mesmo. Esqueci a Bíblia em cima da mesa. E o irmãozinho enrolou para sair atrasado. E falei, amém. Deus conhece todas as coisas. Mas quando nós olhamos, querido, aqui para a palavra de Deus, olhamos para o livro de Lamentações, Jeremias, podemos olhar assim, puxa vida, quem é que lamentaria? Por que Lamentações? Quando você lê um livro espesso, até mesmo por ser um livro de um profeta, você vai encontrar um livro maior que esse quando você olhar para Salmos. Levando em consideração que Salmos foram
escrito por várias pessoas, é claro, na inspiração de Deus, mas escrito por várias pessoas. Então, se olha aqui para o volume, né, do livro de Jeremias, você vai encontrar aqui 52 capítulos, né, maior que esse você vai encontrar Isaías. Mas se olha para o livro do profeta Jeremias, quantos escritos, quantas coisas foram escritas nesse livro, e o tempo todo você vai encontrar, desde o primeiro capítulo, você vai encontrar assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor. Você pode pensar assim, puxa, mas como é que Deus pode falar assim tanto com alguém? Como é que Deus pode falar o tempo todo assim com a pessoa? Quero dizer para você, amado, um dia desse Deus vai preparar a oportunidade para nós passarmos para você o filme do profeta Jeremias. O filme do profeta Jeremias é mais ou menos assim: você vai assistindo, você vai se encolhendo, você vai diminuindo, você vai olhando para você, para aquilo que você faz para o Senhor. Eu me incluo nisso, é claro. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós vamos nos encolhendo. Porque Jeremias passou, querido, por um estreito na sua vida. E ele ficou assim, como hoje nós temos liberdade, por exemplo, de nos casar e coisas assim desse tipo. E Jeremias, Deus tirou isso dele, porque Deus queria, querido, realizar um plano e propósito na vida de Jeremias, mas algo diferenciado, querido. E Deus precisava que Jeremias fosse solteiro, porque já imagine só um profeta indo de um lado para o outro. É claro, não que Deus não possa usar um profeta que ele seja casado. Para cada ocasião Deus tem um plano e propósito, mas Deus queria um tratamento assim com Jeremias. E no filme é interessante que quando Deus fala para Jeremias que ele não iria se casar, Jeremias chora e lamenta, fala Deus. E a hora que Jeremias imagina que ele estava só, estava comentando a respeito disso também, a respeito de um irmãozinho que começou a trabalhar conosco. E eu passei para o vestiário para trocar minha roupa e falei: irmão, você não vai embora? Eu costumo te chamar de irmão, nem sei se é irmão, pelo menos estou profetizando. Eu falei: irmão, você não vai embora? Ele falou assim: não vou, daqui a 2 horas. Eu falei: você vai às 8? Ele disse sim. E na hora de voltar, ele falou: vem aqui um pouquinho, você é irmão mesmo? Eu falei: depende, se você servir a Deus como eu, sim. E aí ele começou a contar, ele falou assim: rapaz, eu achei que eu estava sozinho aqui, eu achei que não tinha nenhum cristão aqui. Eu disse assim para ele: olha, vou dizer uma coisa para você, Deus nunca nos deixa sozinho, Deus sempre põe os pontos de luz assim onde existem trevas. Eu falei: mas não se preocupa não, você não é o único. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Elias, que certa vez ele também imaginou que estava sozinho quando veio a perseguição e tantas tribulações na vida dele. E ele disse assim: Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, Senhor, só sobrou eu, fiquei sozinho. Coitado de Elias, né? Imaginou que estava sozinho na pequenez dele, embora fosse um homem de Deus. Deus falou para Elias: Elias, você não está sozinho. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, não se dobraram diante do sistema, diante da corrupção, não se venderam, mas permaneceram diante do Senhor. Ou seja, querido, nós não estamos sozinhos. Deus sempre põe os dele do nosso lado, amém, querido? Para nos edificar, para abençoar as nossas vidas. Querido, Jeremias também passou por esse estado, por esse sentimento. Ele teve esse sentimento quando ele disse assim: Senhor, mas sozinho, Senhor, para essa tarefa. Quando ele achou que ele estava sozinho, Deus mandou Baruque. Baruque foi um escrivão de Jeremias. Baruque acompanhou Jeremias em certa parte do seu ministério. Jeremias ia profetizando, ia falando, as coisas iam acontecendo, Baruque ia anotando. Então, querido, mas em tantas dificuldades que Jeremias passou, querido, no seu ministério, é interessante que se Jeremias fosse um cristão da igreja de hoje, eu tenho certeza que Jeremias não seria convidado para pregar em determinadas igrejas. Jeremias não seria convidado para algum tipo de campanha, só se for campanha de arrependimento, né? Campanha de santidade, coisa parecida. Mas Jeremias não seria convidado com certeza, porque enquanto, queridos, os falsos profetas aqui profetizavam a respeito de paz, Jeremias dizia exatamente as coisas que Deus mandava ele dizer, e quando não era paz, coisa nenhuma, querido. E Jeremias, por isso, foi lançado por várias vezes no calabouço e prisões. Acompanharam o ministério de Jeremias, onde ele profetizou durante um determinado tempo, e naquele tempo, a princípio, as coisas não aconteciam, mas era o que Deus havia mandado Jeremias dizer. As palavras, muitas profecias aconteceram depois, assim como muitas vezes o Senhor tem uma palavra liberada para a nossa vida. A princípio, as coisas, querido, não acontecem da maneira que nós imaginamos, mas Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo de número 3, diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, querido, Jeremias, ele passou por tudo isso. Jeremias foi blasfemado, Jeremias apanhou por causa do nome do Senhor, até o ponto de Jeremias dizer assim: Senhor, eu não falo mais da tua palavra.
zombam de mim, escarnecem de mim por causa do teu nome, por causa da tua palavra. Eu não falo mais a tua palavra. Você já imaginou, querido, um homem de Deus que foi chamado até o ponto de ele dizer assim: Senhor, eu sou uma criança. Claro, diante da grandeza de Deus, ele se sentiu assim, e diante daquilo que Deus tinha para ele, o Senhor disse para ele: Jeremias, não diga que você é uma criança, porque eu colocaria as minhas palavras na tua boca. E querido, até certo ponto, querido, de Jeremias dizer que não iria mais pregar a palavra de Deus. E tanto que Jeremias foi zombado no seu ministério, e afrontado e perseguido. Mas no mesmo versículo, não em outro versículo, mas no mesmo versículo, ele disse assim que o coração dele ardia de certa forma, que ele não podia deixar de falar dessa palavra, porque falava mais forte no coração dele, amado. É como, por exemplo, querido, querer cortar o pescoço de João Batista e imaginar que a palavra ficou presa lá no passado, porque João Batista foi degolado. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a palavra, querido, ela não fica presa, não se prende a palavra de Deus, não se prende, mas ela, querido, vai passando pelos corações. Por onde ela vai, querido, ela ainda continua transformando. Enquanto houver, querido, pessoas crendo na palavra de Deus, ainda vai haver transformações. Enquanto houver, querido, pessoas aceitando, entregando suas vidas ao Senhor Jesus, o Senhor ainda vai continuar salvando, amém? E aqui, querido, diante de tantas perseguições, Jeremias, ele diz assim, no versículo de número 20, versículo 19 do capítulo 3 de Lamentações, ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do abismo e do fel. Jeremias estava passando por um momento amargo na sua vida, passando por dificuldades, passando por lutas, passando ali, sofrendo muitas afrontas. Mas Jeremias, querido, conhecia o Deus o qual ele andava, amado. E é algo muito importante, querido, nós sabermos com quem nós andamos, as companhias que estão do nosso lado. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, ele perguntou: o que eles dizem que eu sou, que o Filho do Homem é? O que estão falando a respeito de mim? Eles começaram a dizer: dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas que voltaram, e enfim. E Jesus, chamando assim por uma conversa mais íntima, e Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, na revelação do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és aquele que haveria de vir. Então, querido, nós precisamos saber com quem que nós andamos, porque quando alguém te perguntar quem é o teu Deus, você pode dizer. Até mesmo em um momento de aflição e um desespero, querido, da tua vida, como no caso de Jonas, com medo de Nínive, queria fugir para Tarsis. Quando perguntaram para ele assim: quem é você? Ele sabia pelo menos o Deus que ele servia, do Deus que ele estava fugindo. Ele sabia, ele conhecia quem era Deus. E muitas vezes nós passamos por um processo e algumas coisas ficam pelo caminho, e fica pelo caminho também a respeito do conhecimento, de nós sabermos, nós lembrarmos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. A importância, querido, de nós lermos a palavra de Deus. Irmãos, leia a Bíblia, querido, na tua casa. Medita na palavra, querido. Leia um capítulo por dia, querido. Já está ótimo. Em um mês, querido, você vai ter lido já alguns livros e cartas. Pelo menos um capítulo por dia. Leia, querido, a palavra de Deus. Você não vai ser enganado. Você vai conhecer melhor o Deus que você serve. A sua vida vai ser muito mais abençoada ainda. Quando você passar por lutas, por tribulações na sua vida, você vai ter certeza e confiança de quem é que está com você, de quem é o teu Deus, de como Ele age, querido. Leia a Bíblia, amado. Tantas coisas nós lemos, tantos cartazes, tantos anúncios, mas quando a gente às vezes pega a Bíblia e vem um sono, e sabe o que você faz, amado? Nós, além de, eu gosto de ler a Bíblia, mas além de gostar, em nós existe uma necessidade de ler. Então minha esposa sabe disso. Quando eu estou com muito sono, o que eu faço? Isso você talvez tenha a sua estratégia. Tem lá um lugarzinho, meu cantinho, né, onde tem uma luminária lá, mas quando eu estou com sono, estou com muito sono, eu venho para cá. Eu ponho a garrafa de café assim, bem aqui em cima. Aquela que faz arregalar os olhos. Fala: agora que eu vou dormir. E eu fico de pé, eu não sento. Eu fico de pé. Enquanto eu não leio o que eu tenho que ler,
eu não sento, eu não vou para dentro, porque eu sei que se eu sentar, o sono vai tomar conta. Sabe por quê, amado? Porque Satanás não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você aprenda de Deus para a tua vida, para que você seja forte, querido, quando você passar pelo que você tem que passar, para que você nunca duvide ou blasfeme do seu Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, do nosso Deus, para que você possa ter confiança nele. Então, o esforço de nós estarmos, querido, aprendendo de Deus, exige muito de nós, exige esforço de nós estarmos aprendendo do Senhor. E Jeremias, ele continua dizendo aqui, vou ler nessa versão, depois vou ler em outra versão, diz assim: disse-me, recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Alguma tradução diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode trazer, ou aquilo que me dá esperança. Ou seja, trazer à memória. Jeremias tinha passado por muitas lutas, embora fosse um homem de Deus, e não, querido, passado por lutas porque ele plantou algo ruim, ou porque ele levou uma vida errada, mas por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa daquilo que Deus havia mandado ele fazer. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: quanta coisa nós fazemos que nós não gostamos de fazer. Hoje, quando eu fui sair daquele lugar lá da empresa, o irmãozinho falou assim: Paulo, vai lá buscar a Bíblia. Eu falei: não. Falei assim: vou falar uma coisa para você, eu só entro lá porque eu preciso. Falei para ele: porque para buscar o meu sustento, passear lá dentro eu não vou, você pode ter certeza que eu não vou, só entro no dia do meu trabalho, e amanhã, 6 horas, eu entro lá de volta para ver o que aconteceu. Antes eu não entro, eu esqueci, deixa lá. Então, querido, quantas coisas nós fazemos, nós não gostamos daquilo que nós fazemos, nós aprendemos e nos acostumamos com o que nós fazemos. Gostar é algo diferente, querido. Gostar, quando você gosta de alguma coisa, você sente prazer em fazer. Você sente prazer, você faz, querido, por livre e espontânea vontade. E quando você faz por livre e espontânea vontade, você consegue ser mais criativo. Você se desdobra, mas você não percebe o cansaço, porque você está fazendo com amor, é espontâneo. Por isso que o nosso tempo na presença de Deus precisa ser espontâneo. É por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes a pessoa ouve assim, sabe, só falta chorar quando fala, vamos na casa do Senhor, vamos na igreja de novo. Parece que é terrível ir na igreja, parece que a gente está indo num lugar horrível, um lugar ruim. Mas eu tenho que ir na igreja. Amado, nós vamos no trabalho por causa de um salário X, dá, porque vão pagar para nós, mas vão falar muitas coisas que nos desagradam, para vir na casa de Deus. Amado, você sabe quanto o Senhor vai te pagar por isso? A Bíblia diz que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardoador, presenteador, abençoador. A Bíblia diz que todas as vezes que você chega diante do Senhor, querido, você entrega o teu louvor, a tua adoração diante dele. Querido, tudo isso está escrito num livro chamado Livro das Obras. E o Senhor, ele recompensa. Deus, querido, ele é um Deus fiel. Deus não é como os homens, querido, que se esquecem simplesmente das pessoas. A Bíblia diz, querido, que o Senhor, ele nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele nunca deixa desamparado, amado. Diferente dos homens. Por que nós não fazemos com prazer aquilo que nós vamos fazer para o Senhor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ficar contando os dias: eu vou ler a Bíblia, não porque eu tenho que ler, mas porque eu sinto prazer em ler a palavra. Eu sinto prazer nesse meu Deus, e o Espírito Santo me alegra quando eu faço isso. Então, querido, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque quando você guarda algo na tua mente, querido, que não traz esperança, quando você guarda algo ruim, querido, na tua mente, o que acontece, querido? Vira um peso para você, não faz bem para a sua saúde, nem sua saúde física, nem para a sua saúde espiritual, não faz bem, amado. O Jeremias, se ele guardasse mágoas daqueles que o bateram, daqueles que espancaram, daqueles que o prenderam, querido, será que Deus falaria tanto assim com Jeremias? Mas Jeremias não fazia por ele, Jeremias fazia pelo seu Deus. E quando nós fazemos, nós não podemos fazer por nós mesmos, mas fazer por amor ao nosso Deus. Está sofrendo, está passando por lugares onde você não gostaria de passar, pelo calabouço, pela prisão, pela blasfêmia, está passando por um estreito, talvez você esteja passando, querido, faça pelo Senhor teu Deus. A Bíblia diz através do apóstolo Pedro que se for para nós perecermos, querido, que nós viemos a perecer como cristãos, como filhos de Deus, como quem ama ao Senhor, como quem morre por uma causa justa. E não existe causa mais justa, querido, do que o Evangelho para nós morrermos, para nós entregarmos a nossa vida. Eu vi um vídeo, querido, esses dias, e eu, puxa, amado, coração, eu falei para minha esposa: eu quero morrer assim.
se Jesus não voltar antes. Eu falei, eu quero morrer desse jeito aí. Morrer não, a Bíblia diz que aquele que é de Deus não morre, ele passa dessa vida para outra. Mas eu disse, olha, eu quero ir desse jeito. Um irmão, querido, um pastor, olha só, ele estava... Tem igrejas que é costume, né? Estar aqui, o púlpito aqui, e alguns pastores, alguns obreiros aqui atrás, é comum, né? Muitas igrejas você vê, isso é comum até. E estava lá um pastor atrás, vários pastores, e a irmã estava louvando, como a Lucy normalmente louva o Senhor aqui com playback, a irmã louvando, ela nem percebeu, ela está aqui na presença do Senhor e entregando o que ela vem entregar ao Senhor. E lá no finalzinho, eu e a minha esposa só olhando para o senhorzinho, né? Falei, acho que aquele que é o mais velhinho, ele que vai. Normalmente se julga assim, né, amada? Mas não é a lógica. No cemitério você encontra desde, sabe, pessoas que nem foram formadas ainda, até ancião você encontra no cemitério. Não é a lógica. Chegou o tempo, amado, vai mesmo, precisamos estar preparados. Então tá lá vários pastores e o senhorzinho está lá sentado. Ele está sentado assim, a irmã louvando o Senhor. Ele só na adoração aqui, querido, no Espírito. E levanta a cabeça, levanta as mãos e sabe, aquela comunhão gostosa que você percebe, você sente do outro lado, sabe? E ele está lá louvando e adorando o Senhor e dado momento ele levanta a sua cabeça assim, sabe? Mas o irmão que está do lado, o pastor, o obreiro que está do lado, ele percebe que aconteceu algo diferente, né? E já o senhorzinho... E aí, a hora que o irmão percebe, ele segura nas mãos desse pastor e ele começa a glorificar o nome do Senhor, porque o pastor, o senhorzinho, ele morreu, ele partiu para a glória, em cima do altar, louvando o nome do Senhor. Eu disse, não existe lugar melhor para ir a não ser no altar do Senhor, louvando o nome dele, entregando-se diante do Senhor. Imagine a recepção, amado, como é que será no céu, quando alguém parte dessa maneira. Mas aqui, querido, Jeremias, ele estava passando por um estreito e ele disse que gostaria de trazer à memória, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero dizer para você, amado, as coisas do mundo não dão esperança para ninguém, amado. As coisas que se oferecem aí fora, amado, não dão esperança para ninguém. Esperança de quê? Esperança de que daqui a alguns anos vai vir alguém, ou daqui a pouco tempo vai subir alguém para governar nosso país ou nossa cidade por 4 anos e vai ser melhor. Esperança de quê, amado? Se o alvo e a vítima somos nós. Esperança do quê, querido? Esperança de que as coisas vão melhorar no trabalho, que vão melhorar. Querido, esperança de quê, amado? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Acima de todas as coisas, amado, existe algo que pode nos dar esperança, que pode sim fazer com que nós estejamos em lugares onde muitas vezes não nos agrada, mas por nós sabermos que o Senhor nos colocou lá, nós vamos estar bem. Não pelo que estamos fazendo, não por muitas vezes pelos maus tratos que estamos ouvindo. Ninguém é masoquista. Mas por nós sabermos que se o Senhor nos plantou naquele lugar, Ele tem um propósito lá. Ele quer trazer pessoas também, querido, para o reino dEle. E Ele está lá. Nós estamos lá, querido, não simplesmente para ganhar o nosso salário, não simplesmente, querido, para estarmos no meio das amizades, não simplesmente para isso, mas nós estamos lá, querido, para dar frutos. E esses frutos que nós viemos a dar, venham a permanecer na presença do Senhor. O Senhor nos coloca em determinados lugares, amado, que nós não entendemos, fazendo coisas que nós não entendemos, e ouvindo coisas que muitas vezes não gostamos e também não entendemos. Mas o Senhor muitas vezes Ele trata conosco. De certa forma Ele vai nos lapidando, para que nós venhamos a estar, querido, da maneira com que Ele quer que nós estejamos. O tratamento de Deus para cada um é diferenciado, amado. Se você analisar os profetas, Deus tratou de uma maneira diferente. Elias, Deus levou, foi arrebatado. Enoque, um homem que andava com Deus, e foi arrebatado também. Moisés, o próprio Deus sepultou, diz a Bíblia. Tratamento diferente. João Batista, profeta, homem de Deus, foi decapitado. Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, teve a sua morte também, embora fosse um homem de Deus. Deus tem um tratamento, amado, diferente com cada um de nós. Sabe qual a questão, amado, do nosso tempo, do tempo que nós vivemos hoje? Cada vez que nós chegamos na casa do Senhor, nós imaginamos ouvir uma palavra, sabe, de bênção. Cada vez que nós chegamos na casa do Senhor, nós imaginamos que o Senhor, Ele vai falar a respeito daquilo que nós gostaríamos de ouvir, e nós até imaginamos o que o Senhor vai falar. Bom, se tal pessoa for pregar, olha, eu acho que Ele vai falar isso. Deus, aquela música, né, que
se canta lá fora no mundo, vamos chamar assim, né? Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E, Senhor, só na bênção, amado. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você entra no caminho chamado Jesus, o Senhor já começa a cuidar de você. Quando você entrega o teu coração, o teu caminho a Ele, Ele já vai traçando uns caminhos que você nem eu conhecemos, porque Isaías 55 diz que os caminhos do Senhor, para cada um de nós, são diferentes do nosso, querido. Os caminhos do Senhor são do alto, os nossos são do baixo. Os pensamentos do Senhor são do alto, os nossos são de baixo. Jesus diz, vocês são de baixo, eu sou de cima. Então, querido, o Senhor, Ele traça, e pelos traços do Senhor, nós precisamos caminhar. Os traços do Senhor levou Jeremias pelo calabouço, levou Jeremias a escrever um livro chamado Lamentações, mostrando as dificuldades que Jeremias passou. Você pensa assim, talvez, mas se fosse eu, não lamentaria. Quero dizer para você, amado, muitas vezes se lamenta por tão pouco, muitas vezes se lamenta por quase nada. Pelo tanto que o Senhor tem feito em nossas vidas, muitas vezes se lamenta por quase nada, amado. A pessoa diz assim, Senhor, puxa, se eu soubesse que era assim ser cristão, eu ia pensar 2 vezes. Quero dizer algo para você, amado. Leia o livro do Apocalipse. Leia a respeito da Nova Jerusalém, daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Você vai encarar as coisas de maneira diferenciada. Você vai, querido, enfrentar tudo aquilo que você tem pela frente, querido, de cabeça levantada, porque você pode dizer assim, moro sim em uma pátria idólatra, assim, mas chamada Brasil, mas esse não é o meu lugar, eu sou peregrino aqui, eu sou morador, já sou um cidadão da cidade celestial, o meu lugar é na Nova Jerusalém, estou passando por aqui, mas a minha continuidade, a minha meta, o meu objetivo é chegar lá. Aqui eu passo sim por tribulações, aqui eu passo por lutas, mas não tem problema, eu estou de pé, e o Senhor, Ele é comigo, Ele nunca me desampara. E Ele continua dizendo, querido, no versículo de número 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em algumas traduções diz que elas se renovam a cada manhã. Aqui diz que elas são inesgotáveis, porque Jeremias estava sentindo a fúria do homem, quando o homem ouvia a respeito da verdade. E muitos até mesmo, querido, ficam furiosos nos nossos dias porque ouvem a verdade. E muitos vão até além, eles não vão na igreja porque sabem que se forem lá vão ouvir a verdade, e acabam falando, não, nem vou na igreja. Se eu for lá, amado, correndo da verdade, parecia os reis aqui no tempo do profeta Jeremias. Prende esse homem. Prender, amado. Como é que vai prender alguém que está com a palavra de Deus na boca? Como é que vai prender, amado, se a palavra não é do homem, é de Deus? O Senhor, querido, Ele sempre tem um escape, Ele sempre providencia, querido, algo para nos livrar. O Senhor sempre providencia, querido, algo para nos dar escape, para que nós venhamos a permanecer firmes, permanecer fiéis. E quando nós morrermos, se morrermos por causa do Evangelho, você pode ter certeza, querido, que a nossa morte, ela vai servir, e que ela sirva de testemunho para muitos outros que ficaram aqui, amém, querido? E sirva para edificação. As misericórdias do Senhor são a única razão de nós não sermos consumidos. Jeremias estava preso, mas a misericórdia do Senhor estava com Jeremias e tinha se renovado para a vida dele. Jeremias estava sendo, querido, esbofeteado, mas as misericórdias do Senhor estavam lá. O salmista também, querido, certa vez ele disse assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos, querido. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor, querido, vai além daquilo que nós imaginamos, e a misericórdia do Senhor é que nos sustenta, amado. O livro do profeta Malaquias diz que o Senhor Deus, Ele não muda. E é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor, Ele não muda, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. As misericórdias dEle se renovando para com as nossas vidas. E aqui, querido, continua dizendo a palavra de Deus: novas são a cada manhã, ou seja, renovadas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a fidelidade do Senhor. E aqui no versículo 24 nós lemos: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei, ou esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Eu quero dizer algo para você, querido. Como eu já disse aqui tantas vezes, nós, por habitarmos em um mundo
não pertencemos a esse mundo, pertencemos a um outro mundo, já fomos selados com o Espírito Santo. Quando nós recebemos o selo, comentei a respeito disso, com relação à carta. Quando você sela a carta, ela não mais pertence a você, mas pertence ao destinatário, pertence à pessoa que vai receber. Então não abra não. Então, querido, quando nós recebemos o selo, qual Jesus disse isso lá no Evangelho de João, quando o Pai, ele disse o próprio Pai havia o selado, significa que ele estava ali, mas ele não era dali, não era daquele mundo, mas ele ia para um outro lugar, ele ia para a glória. Assim, querido, quando nós recebemos o selo do Senhor sobre as nossas vidas, nós sabemos que nós estamos aqui, mas nós vamos para outro lugar. O destinatário é a glória, é para o lugar onde nós vamos, para a presença do Pai, para toda a eternidade. Querido, mas por nós permanecermos, por nós estarmos muito tempo convivendo, eu no meu caso, 40 anos, convivendo nesse mundo, nós nos apegamos com muita facilidade, com muitas coisas. Nós nos apegamos muito a pessoas, a amizades que muitas vezes, você pode ver, a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu sei que uma companhia é má para mim, por que eu vou estar com ela? Para me corromper? Mas o apego faz com que isso aconteça. Então, amado, quando o Senhor diz que o Senhor é a minha porção, ou a minha porção é o Senhor, o que Ele está querendo dizer, querido? A minha preciosidade é o Senhor, a minha riqueza é o Senhor, o meu prazer é o Senhor, o que eu quero é o Senhor. Ele está chamando, querido, tudo para Ele, porém no Senhor. E assim como o apóstolo Paulo disse, se nós tivermos que nos gloriar, que nós venhamos a nos gloriar no Senhor, e para o louvor da glória do Senhor, amado, porque foi para isso que nós nascemos. E ele continua dizendo aqui: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para os que se achegam a Ele, para os que se ajuntam a Ele, para a alma que o busca. Querido, quando ele fala a respeito de alma, muitas vezes ele não usa a expressão o homem ou a pessoa, mas quando ele usa a expressão alma, muitas vezes ele está falando de algo que vai muito além, querido, daquilo que nós fazemos com a nossa boca, daquilo que muitas vezes aparenta aos homens. Quando se fala, por exemplo, que se buscou o Senhor de toda a alma, quando o Senhor ele fala a respeito de nós buscarmos a Ele, devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Quando Ele diz isso, querido, é lá de dentro, não é algo superficial. Sai do chão. Como que você sai do chão que você está adorando ao Senhor, querido? Muitas vezes no chão, de mão levantada, a tua adoração chega à presença do Senhor, amado. Na tua simplicidade, a tua oração chega diante do Senhor. Existem muitas manifestações diferentes. Tem gente que para se sentir bem, tem que subir na parede e plantar bananeira. Cada um tem, sua maneira de se expressar diante do Senhor, mas na tua simplicidade, como lá, se você procurar em 1 Samuel, no primeiro capítulo, quando Ana chegou diante do sacerdote Eli, ela não conseguia, diante de uma angústia tão grande, ela não conseguia nem expressar, querido, aquilo que ela queria, mas a sua boca simplesmente mexia, mas existia um desejo na alma dela, o desejo de ter um filho, diante de tanta perseguição de Penina e tanta afronta, mas ela queria, querido, ter um filho. Ela fez além disso, ela ofereceu ao Senhor, ela disse: Senhor, o filho que o Senhor me der, Senhor, ele será teu, Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos algo dele, será que nós oferecemos a Ele? Ou quando nós recebemos, nós dizemos: Senhor, nem vem porque é todo meu. Não vem não, Senhor, isso aqui é meu, tira o olho. Não, amado, aquilo que nós temos pertence ao Senhor. Se tivermos que dar, é para o Senhor. Se tivermos que derrubar aquilo que nós construímos, que seja para o Senhor. Que a nossa vida, amado, seja para o Senhor. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O que nós vamos fazer com as nossas vidas? Quando alguém diz assim para você: aí vou viver a minha vida, e faz seus planos e apresenta de você. O que alguém vai fazer, amado? Que proveito tem o homem com a sua própria vida? Mas nem do corpo o homem consegue cuidar direito. Não consegue, amado. Você cuida mal. Se alimenta daquilo que é de maneira errada, nas horas erradas, do que faz mal para o corpo, como o pastor Levi estava ministrando ontem, e tantas coisas assim, amado. E
Mas nem do corpo nós conseguimos cuidar direito, amado. O que nós vamos fazer dominando nossas próprias vidas? Como lhe diz o livro de Salmos, né? Muitas vezes o homem ele precisa de freio, precisa de cabresto. Muitas vezes o homem sem entendimento é assim. Diz o livro do Salmos, você pode pensar assim, que exagero. O salmista escreveu isso. Muitas vezes o homem é posto um freio nele, um cabresto, para que ele possa, sabe, tudo. Nós não somos assim como os animais, não. Nós temos uma liberdade, querido. Mas essa liberdade, o que nós fazemos com a liberdade que nós recebemos? Porque muitas pessoas não sabem o que fazer com a liberdade. Alguns presos, eles recebem uma certa liberdade, uma liberdade provisória, às vezes para visitar a família, para passar uma data comemorativa na sua casa. Sabe o que eles fazem muitas vezes com essa liberdade que eles recebem? Eles vão matar e vão roubar de novo. O que faz com a liberdade? E é pego, é pior ainda a situação. O Estado se torna pior. A pena dobra e morre na cadeia de vez. O que nós fazemos com a liberdade que o Senhor nos deu? Você sabe por que o Senhor nos deu essa liberdade? O Senhor podia muito bem nos programar e fazer um monte de robozinho, e todos os dias, tá, 8 horas da manhã, vou para a igreja, vou para a igreja, programado, igreja, Rua Carlos Evasio, número 21, Vila Helena, igreja, vamos lá, vamos adorar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O Senhor podia fazer um monte de robozinho, amado. Mas sabe por que Ele nos dá essa liberdade? Você sabe por quê? Para que com essa liberdade que nós temos, amado, você sabe que você pode fazer um monte de coisa errada se você quiser. Mas a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Você sabe que você pode fazer um monte de coisas com a liberdade que você tem, mas com essa liberdade que você tem, você prefere adorar ao Senhor por amor que você tem a Ele. Com essa liberdade que você tem, querido, você prefere deixar tantas coisas de lado, como no dia de hoje, no domingo, propício para sair ou para ficar em casa embaixo do cobertor. Mas você preferiu, querido, com essa liberdade, poder chegar aqui, levantar as tuas mãos, adorar ao Senhor, declarar que Ele é grande, que Ele é Senhor, e quero louvar-te sempre mais e mais. Esse desejo, querido, você expressou diante do Senhor com a liberdade. Ou foi alguém, por exemplo, lá pegar no teu pescoço lá 7h30 da noite e falar: é hora de ir na igreja, vamos para a igreja. Pegou pelo teu pescoço e falou: vamos agora, hoje vamos. Não foi assim, né? Mas na liberdade que você recebeu do Senhor, você diz, com a tua presença aqui, você já diz para o Senhor, querido: Senhor, eu estou aqui por livre e espontânea vontade e pelo amor que eu sinto pelo Senhor. E isso agrada, amado, o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Isso agradava o coração de Deus através da vida do profeta Jeremias, através da vida dele, porque diante de tantas coisas, ele não negou o Senhor. Ele não deixou de falar do Senhor. Ele não deixou de dizer que o Senhor é bom, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Mas como é que pode durar para sempre? O homem está apanhando. O cristão, amado, ele enxerga além daquilo que as pessoas elas estão vendo. Não enxergue somente as situações que estão diante de você, mas creia que Deus ele tem um plano diante de cada acontecimento na tua vida. Deus ele tem um propósito diante de cada acontecimento. Quando você busca, você não alcança aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado, é o desejo do teu coração. Mas quando você não alcança, deixa eu dizer para você, o Senhor ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Até o não de Deus é bom para nós, porque nos faz bem. Ele nos conhece muito bem. Assim como eu disse algumas vezes já aos irmãos, nós temos desejos de construir um espaço grande para nós adorarmos ao Senhor, para nós termos condição. Disse isso, vou repetir quantas vezes for preciso, para nós termos condição, para nós mantermos algo que o Senhor colocou no nosso coração. Por exemplo, conversávamos isso várias vezes com o César, até quando ele estava congregando, né? Em outro lugar nós conversávamos sobre isso. Hoje, por exemplo, amado, nós não temos condição de evangelizar um mendigo sequer. Você sabia disso, amado? Você fala de Jesus para ele, ele entrega a vida dele para Jesus, confessa Jesus na tua vida, e você dá um pedaço de pão para ele, aí ele volta a passar de novo a noite lá na rua, lá debaixo da ponte. É assim, né? Interessante, né? Você percebe que a gente não tem condição de evangelizar nem um mendigo. Aí você vira as costas para ele, você vem para baixo do cobertor e ele fica lá. Deus sabe se vai sobreviver com esse frio ou não. Você percebe como a gente não tem condição? E duas coisas nós comentamos a respeito disso. Nós temos um espaço grande para nós mantermos. Primeiro, um albergue.
pode pensar assim, pastor, você sonha, você viaja, hein? Quero dizer para você, eu sonho com o Senhor e viajo com Ele. E aí, para nós mantermos as pessoas, porque, amado, quando você tem um espaço assim, é alimentação, muitas vezes é roupa, tantas coisas que a gente tem que manter pessoas muitas vezes trabalhando. Nem todos aceitam trabalhar como voluntários, embora sejam para a igreja, mas tem gasto, tem custo, tudo tem seus custos, seus gastos. E outro desejo que o Senhor colocou no nosso coração, se o Senhor vai permitir por causa do tempo, porque nós sabemos que a volta dele está muito próxima, não sei, porém, se nós vivermos aqui, nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Outra coisa foi para que nós tivéssemos condição de nós mantermos uma casa de recuperação. Sabe aquelas pessoas que quebram tudo dentro de casa? E que acham que aquele pozinho, sabe, foi feito para colocar no nariz, sabe? Irmão, se eu falar uma coisa para você, tudo Deus criou, tudo é bom, desde que esteja no lugar certo. Droga está na natureza, irmãos, nas ervas, mas ela é muito boa lá quando se projeta, se cria lá através das ervas, uma anestesia, por exemplo, para um parto, para uma cirurgia, para alguma coisa assim. É boa, claro que é boa. O problema é quando se faz um uso daquilo, irmão. O negócio é para anestesiar alguma coisa, o sujeito ele já quer engolir, já quer pôr na veia, já quer injetar na garganta, já quer tomar, irmãos. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Você vai ver que tudo que Deus criou é bom. Mas é como, por exemplo, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, o sangue de tantos inocentes. Olha aqui a prisão de Jeremias, para que essa palavra maravilhosa chegasse até nós. Muitos usam mal essa palavra para distorcer e para fazer com que muitas pessoas sejam conduzidas, querido, ao inferno, com a mesma palavra. E muitos vão com essa palavra salvadora debaixo do braço para o inferno. Porque fazem um mau uso da palavra, porque distorcem, porque muitas vezes se esquecem de que toda a Escritura ela foi divinamente inspirada, sim, foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, porém, ela só pode ser discernida pelo mesmo Espírito. Você vai para o Japão, por exemplo, quem é que vai te ensinar a falar japonês? Alguém que conhece o idioma ou alguém de lá, um japonês, vai te ensinar, ó, isso aqui significa um monte de risquinho, né? Mas ele vai dizer para você que cada um significa o que cada um representa. Ou seja, alguém que é de lá, que é próprio de lá, natural de lá. A palavra de Deus é a mesma coisa. Foi inspirado pelo Espírito Santo da maneira correta, querido. É só o Espírito Santo mesmo que vai dizer para você o que é aquilo e o que Deus quer a respeito daquilo ali. Então, amado, por isso que nós falamos que a palavra de Deus ela não morre. O Espírito Santo ele vivifica a palavra. Ele traz vida para a palavra e faz com que aquilo aconteça na tua vida, na minha vida. O próprio Espírito Santo. E aqui, querido, essa obra maravilhosa através do profeta Jeremias, o qual a princípio ele também não entendia, mas não é porque Jeremias não entendia que Deus deixou de cumprir o plano dele na vida de Jeremias, e não é porque nós não entendemos que o Senhor vai deixar de cumprir o plano dele, querido, na nossa vida, mas para que nós venhamos a caminhar, amado, a caminhar segundo a vontade de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, é até bom mesmo que a gente não sabe, sabe por quê? Se o Senhor revelasse para Jeremias, ó Jeremias, seguinte, você vai ser preso, vou te lançar no calabouço, você vai apanhar um monte, Jeremias, eu vou desbofetear, Jeremias, o que vão fazer? Vão fazer horror com você. Jeremias, vem. Jeremias ia, Senhor, eu vou para tudo isso, eu vou ser esbofeteado, vamos lá por causa de Jesus. O único que ouviu algo assim, ouviu não, aliás, Deus revelou alguém que orou por ele, foi o caso de Paulo. Quando Paulo ele ficou cego, caiu do cavalo, teve encontro com Deus, com o Senhor Jesus, o Senhor falou com Ananias, não o do capítulo 5, que foi marido de Safira, mas Ananias, um homem de Deus. Ananias ouviu a seguinte palavra do Senhor para ele, quando ele teve uma revelação do Senhor. O Senhor disse assim, olha Ananias, você vai lá, vai orar por um homem chamado Saulo, e esse é um vaso escolhido, e ele vai perecer, ele vai passar por um estreito, como Jesus disse, né? Por minha causa, por causa da palavra. Mas Saulo não estava sabendo até então, mas ele foi. Mas ele começou a sentir prazer naquilo que o Senhor fazia através da vida dele, e ele sentia prazer até nos açoites, amado. Até nos açoites ele sentia prazer. Ele sentia prazer em ser prisioneiro do Senhor, e se constrangia por causa do amor do Senhor. Ele disse, o amor de Cristo me constrange.
e te constrange algo que você recebe, você não consegue devolver na mesma proporção, te constrange. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que nós vamos pagar aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas? Pagar com certeza não vamos conseguir na mesma proporção, com certeza não. Mas pelo menos a nossa vida de cristão, amado, pelo menos a nossa vida de alguém olhar para nós e dizer assim: puxa, você parece com Jesus, como disseram para Pedro. Você parece com ele, você fala como ele, como um deles. Você é um deles. Até negando, ele teve que fugir porque ele se parecia, porque começou a andar muito. As más companhias sim corrompem os bons costumes, mas a boa companhia do Senhor para a nossa vida, ela muda o nosso caráter, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de andar, de pensar, muda a nossa maneira de agir. Com quem que você quer andar, amado? É claro que você quer andar com o Senhor Jesus. É claro que a melhor opção, amado, é andar com o Senhor Jesus. Claro que a melhor opção, amado, é andar com a palavra de Deus e acreditar que essa palavra, acreditar que esse livro é a boca de Deus falando com cada um de nós. E diz aqui o profeta Jeremias que o bom mesmo, o melhor, é nós aguardarmos em silêncio a salvação do Senhor. Sabe por quê? Porque quando muitas vezes se aguarda diante de tantas situações difíceis, se aguarda murmurando, se aguarda resmungando: ah, Senhor, eu vou esperar no Senhor, mas podia ser diferente, Senhor. Eu vou esperar no Senhor, eu vou na tua casa, Senhor, mas podia fazer diferente. Senhor, eu continuo esperando no Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, mas não dá para me brigar isso aqui não. Isso aqui não pode ser mudado, Senhor. Será que não? O Senhor tem um jeitinho aqui? Amado, Deus, Ele não é Deus de jeitinho. Deus, Ele tem um jeito certo. Deus, Ele tem um caminho, Ele tem uma trilha, amado. Deixa eu explicar uma coisa para você, amado, já estaremos encerrando. Nós não podemos enquadrar Deus à nossa maneira de viver. Somos nós que precisamos nos enquadrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos moldar a palavra de Deus, como muitas pessoas fazem, às vezes traz o mundo para dentro da igreja. Não podemos moldar a nossa maneira de viver e dizer: não, a Bíblia, sabe, amado, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos nos encaixar aqui, ó, como eu sempre chamo, nesse gabarito chamado Palavra de Deus, para esse padrão chamado Palavra de Deus. E cada dia que nós quisermos nos analisar, nos avaliar, você não precisa nem perguntar para o seu irmão: pô, como é que eu estou vivendo minha vida de cristão? É só você ler esse livro aqui, ó. Você vai saber como é que, principalmente as cartas de Paulo, sabe? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Leia, querida. Você vai começar a se enquadrar nisso. Você vai começar a pensar assim: puxa, mas a minha vida será que está exatamente como Deus quer que esteja? Como Deus quer que esteja a minha vida? Como será que Deus quer? Nós descobrimos quando nós olhamos para esse livro, para a palavra de Deus. Nós descobrimos. E não precisamos nem... Às vezes a pessoa vai num benzedeira gospel, né? Benzedeira gospel, que eles revelam, sabe, falta colocar uma bola de cristal, né? Ah, quer saber de alguma coisa? Ah, vai lá, fulano profetiza tudo. Revela, parece o Kodak, revela tudo. Até o que não tem, revela. Amado, tudo isso para não ler a Bíblia? Tudo isso para não ler a palavra de Deus, amado? Se nós não tivéssemos, olha aqui, se nós não tivéssemos orientação nenhuma, bom, não é motivo se Deus disse algo para nós, mas vá lá, até se entende. Mas nós temos aqui, amado, temos a Bíblia como regra de instrução para cada um de nós. Nós não precisamos sair batendo, sabe, amado? Que distância que nós estamos de Deus, amado. Quando nós dissemos assim: ah, não, eu vou lá porque, sabe, alguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus quer fazer, Ele fala, Ele faz. Deus tem seus métodos. Não desprezo isso. Não podemos desprezar as profecias de maneira nenhuma. Mas a que distância que nós temos de Deus quando nós estamos correndo atrás de algo assim? Deus, Ele sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, Ele sabe tudo ao teu respeito. Ele sabe onde te encontrar. Ele sabe onde te encontrar. Que distância que nós estamos a ponto de não ouvir a voz de Deus? Como é que está o nosso coração a ponto de nós não percebermos o que Deus fala conosco? Que distância nós estamos do Senhor? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Se coloque de pé em nome de Jesus. A que distância nós estamos do Senhor? Amém, amado? O Senhor, Ele nos quer, querido, uma distância bem próxima a Ele. Bem próxima a Ele. Quanto mais próximo você estiver do Senhor, querido, mais você vai ser agraciado pelo Senhor, mais Ele vai te abençoar. Para você estar próximo do Senhor, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra, você precisa meditar nessa lei, como Ele disse a Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Você precisa meditar nesse livro e crer que esse livro é a palavra de Deus, e crer que Deus, Ele se revela através desse livro para a tua vida, amado. E você precisa crer que o Senhor, Ele tem o melhor caminho. Está no calabouço? Louva ao Senhor, Deus tem o melhor. Está, querido, na cisterna? Continua louvando o Senhor. Está difícil, amado? Está no bombardeio? Continua louvando ao Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa paz. Ele é capaz de trazer paz, querido, até mesmo em meio à tribulação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, a cada dia mais te conhecer. Oh, Senhor, nós queremos a cada dia, Senhor, mais te entender, ser semelhantes a Ti, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai Poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Fecha os teus olhos, amado. Fecha os teus olhos se você sabe a letra dessa canção. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Diga: Senhor, eu quero mais te entender. Senhor, eu quero mais te entender. Tua face, Senhor. A tua face eu quero contemplar. Fala, Senhor. Ouvir tua voz, te obedecer. Abra os meus olhos. Abra os meus Com a tua olhos luz. com a tua luz. Toca o meu coração. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento, Senhor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu Bote as suas mãos, ser. amado. Diga ao Senhor: eu quero ser. Bote as suas Eu mãos. quero ser Semelhante a Ti. semelhante a ti. Diga ao Senhor: enquanto eu te adoro, Enquanto eu te adoro, transforma-me. oh Senhor, eu quero ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Oh Senhor, Senhor, eu quero queremos mais te conhecer. te conhecer. nós queremos mais te entender, Senhor. Senhor, eu quero mais te entender. Tua face. A tua face eu quero contemplar. Tua voz. Ouvir tua voz, te obedecer. Oh Senhor, abre os meus olhos. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca, Senhor. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento, Senhor, da tua palavra. Dá-me entendimento da tua palavra. Oh Espírito. Espírito, vem inundar meu ser.
ser, Senhor. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós Te Enquanto glorificamos, Senhor. eu Te adoro, Nós Te exaltamos, Deus. transforma-me. Oh, Senhor, nós Te damos graça, Senhor, pela transformação. Pela transformação, Deus, para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que todo o processo, Senhor, de transformação, oh, Senhor, exige, Senhor, algo, Senhor, um sacrifício, Senhor. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Transforma, Senhor, nossas vidas diante do Teu altar. Diante da Tua presença, Deus, transforma. Transforma-me, Senhor. Transforma, meu Deus. Transforma-me. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós não sabemos, Deus, o processo de transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Não sabemos, Deus, o cenário que o Senhor vai usar para que nós sejamos transformados por Ti. Não sabemos, Deus, se esse processo de transformação, Senhor, vai acontecer lá no calabouço. Não sabemos, Deus, se o Senhor vai nos transformar, Senhor, através das afrontas, Deus, da vida. Não sabemos, Deus, que o Senhor vai nos transformar, Senhor, através das injúrias, através, Senhor, dos momentos em que nós somos prejudicados, Senhor, através dos momentos que nós somos obrigados a virar, Senhor, outra face. Oh, Senhor, diante dos momentos, Senhor, em que nós estamos passando por tantas lutas, Senhor, que até muitas vezes, Senhor, se questiona ao Teu respeito. Nós só sabemos que Tu és o nosso Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e são chamados segundo o Teu propósito. Nós sabemos, Deus, que tudo que o Senhor faz, Deus, que tudo que o Senhor permite, Deus, em nossas vidas, faz parte do processo de transformação da nossa vida, transformação, Senhor, do nosso caráter. Oh, Senhor, nós sabemos que o molde do Senhor, ou quando Ele vai se achegando, quando Ele vai se apertando, Senhor, algumas coisas é necessário que nós venhamos a deixar, para que nós sejamos moldados, Senhor, segundo a Tua vontade. Oh, Senhor, mas para que de maneira nenhuma, Senhor, nós venhamos a deixar de ser transformados pelo Senhor. Que de maneira nenhuma, Senhor, nós venhamos, Deus, a sair do lugar onde o Senhor nos colocou, Senhor. Porque em cada lugar onde o Senhor nos põe, em cada lugar, Senhor, onde nós somos levados pelo Senhor, nós sabemos que em determinados lugares, Senhor, lá naqueles lugares, Senhor, onde nós menos entendemos até mesmo o que estamos fazendo lá, nós sabemos que faz parte de um processo de aprendizado e de transformação para as nossas vidas. E que tudo que acontece na nossa vida, Senhor, seja, Senhor, e nós queremos, Deus, Te louvar e nós queremos Te glorificar. Oh, Senhor, transforma as nossas vidas, Deus. Transforma cada dia, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma-me. Transforma, Senhor, nossas vidas. Transforma-me. Somos Teus, Senhor. Transforma-me. Pertencemos a Ti. Transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Você pode dizer isso ao Senhor enquanto eu Te adoro. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Em momentos
momentos de transformação, em momentos de adoração ao nome do Senhor Jesus, você pode sentir a transformação do Senhor sobre a tua vida. Você pode sentir a transformação da tua vida. Talvez algumas metas, alguns objetivos que você estabeleceu para você mesmo, segundo o teu entendimento, talvez o Senhor possa mudar, porque o Senhor é um Deus que muda, é um Deus que molda, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Amém, querido? Não blasfeme, nem reclame, nem lamente quando o Senhor estiver te moldando, porque nós entendemos que quando o Senhor ele muda algo nas nossas vidas, é porque, em primeiro lugar, Ele quer o melhor para nós. Segundo, Ele está fazendo algo, querido, segundo a vontade dEle, para que nós venhamos a estar melhor diante dEle. Amém, querido? Como quando você melhora algo para você. Quero louvar-te, Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar. quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos só igreja, quero louvar, a ti. quero louvar. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo
Aplauda o Senhor bem forte. Prefeito CTX 1234, por favor, pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que tá acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá rolando?